Hoje eu vou te explicar a diferença entre você usar o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Muita gente tem dúvida, não sabe quando usar um, quando usar outro, então eu vou te explicar direitinho como é que funciona essa história toda. Vamos lá então? So, let's get started. O melhor jeito de aprender isso daqui é pelas situações. Entenda uma situação de cada vez, começa a usar e aí você vai aprendendo as próximas. Não vai tentar entender tudo de uma vez, porque acaba sendo meio complicado mesmo. Mas vamos tentar simplificar o máximo aqui. Bom, vamos começar falando que existem verbos que você não deve usar no Present Perfect Continuous. Simplesmente porque não faz sentido. Geralmente vão ser verbos que indicam algum estado ou condição. Então não são verbos que indicam alguma ação física. Aí se incluem verbos como like, love, believe, know, have. Então, por exemplo, se eu quisesse falar assim, eu conheço ela há 5 anos. Em inglês, você deve dizer I've known her for 5 years. I've known her for 5 years. Você não poderia dizer I've been knowing her for 5 years. Porque nem em português a gente falaria isso. Eu estou conhecendo ela há 5 anos? Não, eu conheço ela há 5 anos. Então, com o verbo know, você não vai usar o Present Perfect Continuous. Você vai usar o Present Perfect. Agora, eu sei que muita gente vai perguntar, mas eu não posso falar I know her for 5 years? Porque em português eu falo, eu conheço ela, eu a conheço, né? Se você quiser mais certinho. A questão é que em português a gente pode usar o presente para esse tipo de frase. Em inglês, não. Porque em inglês funciona assim. Se eu falar eu a conheço, eu falo I know her. Isso é presente, é o presente simples. Agora, em inglês, quando você vai falar por quanto tempo você faz alguma coisa, você tem que usar o present perfect. Só porque eu falei que eu a conheço há 5 anos, eu tenho que usar o present perfect. Não é correto usar o presente simples. É assim que funciona, essa é a regra do inglês. Então eu tenho que falar I've known her for 5 years. Se eu quisesse falar eu tenho este carro há 2 anos. Então eu tenho, só que é há 2 anos. Então eu não posso simplesmente falar I have this car for 2 years. Então você tem que falar I've had this car for 2 years. I've had this car for 2 years. Então tem que ser o I've had, porque você falou por quanto tempo. Se você não falar por quanto tempo, você falar que você tem um carro, aí é o presente simples. I have a car. O verbo have também é um verbo que indica uma condição, um estado, não indica uma ação física. Então você não vai usar com o present perfect continuous. Então não é correto você falar I've been having this car for 2 years. Nem em português você falaria, né? Eu estou tendo este carro há 2 anos. Não faz sentido. Então é o que eu falei. Você tem que prestar atenção nas situações, em quais verbos você pode ou não pode. Você vai usando e vai aprendendo pouco a pouco. Então não tem uma regra matemática que vai ser sempre assim. Então vão ter as situações. Falando em situações, tem situações que você pode usar o have no Present Perfect Continuous. Mas caramba, acabou de falar que não podia? Não pode quando have indica posse. Eu tenho, né? Eu possuo o carro. Então aí não tem sentido, né? Você não vai falar, como eu disse. Em português você também não vai falar, eu estou tendo o carro. Agora eu poderia falar, eu estou tendo muitos problemas com este carro há algumas semanas. Então em inglês eu também posso dizer, I've been having a lot of problems with this car for a few weeks. I've been having a lot of problems with this car for a few weeks. Então aí tudo bem, porque o have não está sendo usado com o sentido de posse. Então eu recomendo que você volte nesse vídeo algumas vezes, aprenda uma parte, vai treinar, passa uns dias treinando para você assimilar uma das ideias e depois você volta, pega outra ideia e começa a usar. É assim que você vai aprender. Vamos para outra situação. Vamos supor que você quer falar assim, eu moro em São Paulo. Presente. I live in São Paulo, certo? Agora, se você quisesse falar, eu moro em São Paulo há 10 anos. Aí, embora a gente fale eu moro também, em português a gente usa o verbo no presente, você falou por quanto tempo? Então, em inglês, para eles, na cabeça deles, tem que ser outro tempo verbal. É assim que funciona. Então, você tem que dizer I've lived in São Paulo for 10 years. I've lived in São Paulo for 10 years. Em português, você poderia falar também eu estou morando em São Paulo, presente. Então, eu diria I am living in São Paulo. I am living in São Paulo. Eu poderia dizer, eu estou morando em São Paulo há 10 anos. Aí, como eu falei o tempo, eu já não posso usar mais o I am. Eu tenho que usar I've been. I've been living in São Paulo for 10 years. I've been living in São Paulo for 10 years. Então, é assim que você usa. Então, o Present Perfect e o Present Perfect Continuous,
Uma das situações é você usar para falar por quanto tempo você faz uma ação. Com os verbos study, estudar, work, trabalhar, e live, que é morar ou viver, você pode usar as duas formas, o present perfect ou present perfect continuous, que vai ter a mesma ideia, o mesmo sentido, então não muda nada. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu estudo inglês desde 2015. I've studied English since 2015 ou 2015. E eu poderia dizer também, eu estou estudando inglês desde 2015. I've been studying English since 2015. Eu trabalho aqui há 2 meses. I've worked here for 2 months. I've worked here for 2 months. Ou eu estou trabalhando aqui há 2 meses. I've been working here for 2 months. I've been working here for 2 months. Então, nesses casos, tanto faz. Você pode usar a forma I have worked ou I have been working. I have studied, I have been studying. Da mesma forma que eu poderia usar eu estou trabalhando ou eu trabalho aqui. Então, não faz diferença nesses casos. Inclusive, eu posso usar para perguntar há quanto tempo você trabalha aqui? Ou há quanto tempo você está trabalhando aqui? Então, poderia ser How long have you worked here? Ou How long have you been working here? Tem uma pequena nuance entre você usar o present perfect e o present perfect continuous nesse tipo de frase, que é uma ênfase. Então, geralmente, quando eles usam o present perfect continuous, a pessoa está dando mais ênfase nessa duração de tempo aí, a quanto tempo a pessoa faz a atividade. Mas é só essa pequena diferença aí, essa ênfase maior. Então, eu poderia dizer, I've worked for hours. Eu trabalho há horas, né? Então faz horas que eu estou trabalhando. E eu poderia dizer, I've been working for hours. Que é a mesma coisa. A única diferença em inglês é que quando você fala I've been working, dá uma ênfase maior nessa duração de tempo, né? Dá aquela sensação que, nossa, você está todo esse tempo trabalhando. Mas você pode usar as duas frases que não faz diferença. Bom, uma outra situação, tá vendo? É por situação que você vai vendo. Tem situação que você pode usar os dois, só que com diferença de significado. Por exemplo, você chega aqui e eu falo para você assim, I've cleaned the room. So you can use it now. I've cleaned the room. So you can use it now. Então, eles usam o present perfect para dizer que uma ação foi terminada, foi concluída recentemente. Então, aqui eu disse que eu limpei a sala, então agora você já pode usar. Então, eu acabei de terminar de limpar a sala. Essa é a ideia. Aí você percebe que, para nós, você já traduz no passado, né? Eu limpei a sala. Porque o present perfect é usado para isso, para você falar de um passado recente, de alguma coisa que você acabou de fazer, ou que você fez, sem falar quando que foi, né? Foi agora, recente, né? Acabei de limpar aqui, você já pode usar. Então, essa é a ideia do present perfect. Agora, você chega aqui e você me vê todo suado, sujo. Aí você pergunta, cara, por que você tá assim todo suado, todo sujo? Aí eu respondo, I've been cleaning the room. I've been cleaning the room. Então, o que significa isso? Eu estou dizendo que eu estou limpando a sala. Pode ser que eu não estou limpando neste momento, mas é o que eu estou fazendo. Eu estava fazendo isso, parei um pouquinho agora, né, para conversar com você, mas é o que eu estou fazendo, não terminei ainda. Então, eles usam o present perfect continuous para dizer que alguma coisa está sendo feita. Pode ser que não naquele exato momento, mas há sinais de que aquilo está sendo feito, né? Por exemplo, eu estou todo sujo, suado. Aí eu falo para você que eu estou fazendo isso, né? Eu estava fazendo, estou fazendo, parei um pouquinho. Você vê que às vezes a gente tem que decidir uma tradução porque não tem nenhuma que vai ser exatamente o que descreve essa situação. Então você poderia falar aqui, eu estou fazendo, eu estava fazendo, mas não terminou ainda. Então essa é a ideia do present perfect continuous. Uma das, né? É uma outra situação que em português a gente fala assim. Eu chego para você e pergunto, o que você anda fazendo, hein? Tá vendo? A gente fala o que você anda fazendo. Vai vendo. Em português, às vezes, a gente usa o verbo andar, que não significa caminhar. Já parou para pensar nisso? O que você anda fazendo quer dizer o que você tem feito, o que você está fazendo, o que você tem feito ultimamente. Não é? Essa é a ideia. Em inglês, eles usam o present perfect continuous para falar isso. What have you been doing? What have you been doing? Você pode falar
Eu ando dormindo mal. Quando você fala isso, quer dizer o quê? Que você está dormindo mal, né? Nos últimos dias, nesses últimos tempos, você não está dormindo bem. Então eu poderia dizer em inglês: I've been sleeping badly. I've been sleeping badly. Tem mais coisa para te explicar, então essa é uma aula bem pesada, tem muito conteúdo aqui. E você precisa colocar isso em prática. Então, se você quer colocar isso em prática, tem algumas técnicas que você pode usar. Eu já gravei uma aula falando dessas técnicas para você formar frases e colocar o que você aprende em prática. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa aula que eu já fiz. Tá aí no canal. Dá uma olhada aí depois que vai dar uma boa turbinada aí na sua conversação em inglês. Agora, quando você fala alguma coisa no passado, em inglês você vai ter duas situações. Você tem situações que você vai usar o simple past, que é o passado simples. Tem outras que você vai usar o present perfect. Então, para falar no passado em inglês, você vai ter duas opções conforme a situação. Aí você não usa o present perfect continuous, tá? Porque aí ele não vai ser usado para indicar ideias no passado. Então, se você pensar na frase, eu comi muito ontem, isso é passado simples. Por quê? O verbo está no passado e a situação está terminada, tá vendo? Tem a palavra yesterday. Então, normalmente vai ter alguma indicação de que aquilo é realmente passado e está encerrado. Então, você diria, I ate a lot yesterday. I ate a lot yesterday. Agora, se eu falasse assim, eu comi muito hoje. Tem a palavra hoje, só que hoje não é passado ainda, né? Hoje ainda está em andamento. Então, por isso a gente usa I've eaten a lot today. I've eaten a lot today. Então, é uma questão da ideia que se transmite. O passado simples transmite a ideia de que aquilo está concluído e está no passado. O present perfect significa que aquilo foi feito, mas não necessariamente está concluído. De repente aquilo pode voltar a acontecer, ou está sendo usada alguma ideia de tempo, alguma indicação de tempo que ainda não terminou, ou o passado é indefinido. Por exemplo, se você simplesmente falar, eu comi muito, depende do que você está dizendo. Você está fazendo referência a alguma situação no passado? Porque às vezes não está escrito, mas existe uma referência na conversa. Então, se fosse isso, aí você poderia dizer I ate a lot for dinner, por exemplo. Eu comi muito no jantar, né? O jantar já foi. Então, aí estaria certo. Agora, se eu quero simplesmente falar que eu comi muito, né? Eu estou me referindo à ação mesmo. Porque eu comi muito e vai ter alguma consequência, né? Eu quero dizer que vai ter alguma consequência. Sei lá, eu vou passar mal, eu comi muito. Aí eu usaria I've eaten a lot. I've eaten a lot. Se você quisesse falar, eu tenho comido muito ultimamente, você poderia dizer I've eaten a lot lately. Tá vendo? Às vezes a gente fala em português também, eu tenho comido, né? Para dar essa ideia de que alguma coisa começou no passado e está acontecendo até hoje. Então, poderia ser I've eaten a lot lately. Nesse caso, você poderia usar o present perfect continuous também. Você poderia dizer, I've been eating a lot lately. E tem algumas palavras que normalmente são usadas com o present perfect, o simples, não o present perfect continuous. Essas palavras podem ser usadas com o present perfect quando você está falando de ideias de passado, porque elas acabam indicando um passado, mas que é indefinido, né? Não existe uma data específica. Lembrando que essas palavras podem ser usadas com outros tempos verbais. A questão aqui é quando é passado. Aí normalmente não se usa com o passado simples, embora tenha aí algumas exceções. No inglês americano, às vezes, informalmente, é muito comum em algumas delas você usar o passado simples também. Então, se eu quisesse falar, eu já vi esse filme, eu diria, I've already seen that movie. I've already seen that movie. Então eu falei que eu já vi, a ideia de passado, eu usei a palavra already, indica que eu já vi, mas não existe uma data específica. Então por isso que eles usam o present perfect. Se você falasse que viu ontem, aí você usaria o passado simples. Eu ainda não decidi. I haven't decided yet. I haven't decided yet. Você já comeu peixe cru? Alguma vez na sua vida você comeu peixe cru? Have you ever eaten raw fish? Have you ever eaten raw fish? Eu nunca bebi tequila. I've never drunk tequila. Eu acabei de terminar a minha redação. I've just finished my essay. O just dá essa ideia que você acabou de fazer alguma coisa. Eu sempre quis viajar para o exterior. I've always wanted to travel abroad. I've always wanted to travel abroad. Então, é comum você usar essas palavras com o present perfect
quando você está falando do passado. Mas você vai ver que no inglês americano, muitas dessas frases também são usadas com o passado simples, tá? E tudo bem, também é correto, né? No dia a dia eles acabam usando mesmo. E me diz aí nos comentários se essa explicação te ajudou um pouquinho, deu uma luz aí. E se ficou alguma dúvida, teve alguma situação que eu não abordei, deixa aí nos comentários também para eu saber. E a gente se vê na próxima. See you next time.